Você viveu ali naquele período bastante intenso da intelectualidade francesa, ali, os anos 50, 60, contribuiu bastante com o pensamento a respeito das instituições a partir de uma perspectiva marxista. Ele é considerado um desses pensadores que pegou o marxismo e levou para frente, evoluiu, transformou conforme aí o que ele enxergava necessidades da época, das discussões que ele considerava pertinentes. Né? Ele teve o fim da vida dele foi trágico, marcado por um incidente bastante triste, bastante controvertido, e ele teria aí alguma questão de alteração da mente, e é difícil dizer, né? Na época falou-se muita coisa e não se disse quase nada, né? Mas ele teve aí envolvido um incidente em que ele matou a própria esposa e aí ele estava mentalmente arruinado, assim, vamos dizer, bastante, já vinha de uma situação muito precária e ele morreu assim extremamente desgostoso pelo que ele fez. Ele não conseguia dizer o porquê que ele tinha feito, o que ele tinha feito. Na dúvida houve muito debate assim sobre essa questão de um crime cometido em uma situação de insanidade mental, se isso diminui a culpa da pessoa, se isso não tem nada a ver, enfim. Então é uma figura assim. Esse texto é bastante conhecido pelas questões que ele levanta, e também uma figura aí bastante controvertida. Aí. Não é nenhum, não é nenhum, vamos dizer assim, não é nenhuma unanimidade, não. A questão aqui para nós é o debate que ele levanta a respeito da escola e a respeito da ideologia. E aí ele tem um dos conceitos contemporâneos mais importantes de ideologia. Por que debater ideologia? Isso tem a ver com a escola, né? Nossa questão aqui é justamente pensar a escola para além de uma perspectiva que pode ser ingênua. Pensar a escola em seu papel de formação da sociedade. Não, e que a gente não fique preso aí aos aspectos mais, como eu vou dizer, do discurso oficial a respeito da escola. Porque é só a gente verificar um pouco mais de perto, tanto o funcionamento cotidiano da escola, quanto aquilo que a gente tem de estatístico, digamos assim, a respeito da escola, que a gente vai perceber que as coisas não são assim tão bonitas como dizem a respeito da escola. E aí, já pegando o questionamento do próprio Althusser, a gente tem, desde o surgimento do capitalismo, aí, século XVI, XVII, muitos regimes políticos sendo experimentados pelos países capitalistas, né? Parlamentarismo, presidencialismo, monarquia parlamentar, ditaduras e assim por diante. E todos os regimes podem servir muito bem aí para o funcionamento da sociedade capitalista, entendendo que o mais importante para o Estado capitalista é a manutenção de como as coisas funcionam, a manutenção do Estado funcionando para a produção capitalista funcionar bem. Mas o que o Althusser observa é, mesmo com todas essas mudanças de regime político, a ponto até mesmo de termos estados capitalistas que não são democráticos, ainda assim, o modelo de escola é muito semelhante. Desde aí do seu surgimento, mais ou menos no século XVIII,
ele se mantém razoavelmente constante. A gente não tem mudanças estruturais profundas. A gente vai ter mudança de conteúdo, de currículo, algumas mudanças na disciplina, temos aí mudanças importantes na disciplina, mas uma estrutura básica de organização do alunado e o professor, uma estrutura de disciplinas, de uma grade, né, de currículo, e certa organização básica do dia a dia, isso daí se mantém constante há 3 séculos. Por quê? Aí o Althusser vai falar da importância dessa instituição para a sociedade capitalista. Talvez vocês já tenham ouvido falar, tido contato com essa discussão a partir da perspectiva Foucaultiana, das instituições disciplinares, de uma instituição que tudo vê, que tudo esquadrinha, que tudo mantém sob controle, que vigia, que controla horário, que controla os mínimos detalhes para produzir o adestramento dos corpos, aí na expressão Foucaultiana. Realmente na psicologia, quando a gente vai estudar algumas áreas, como a saúde mental também, a gente estuda a crítica Foucaultiana a respeito. Ela existe para a escola também, na maior obra, ou mais conhecida, se preferido, Foucault, Vigiar e Punir. Ele fala da escola como instituição disciplinar, descreve bem, mas eu considerei interessante a gente, tenho considerado nos últimos anos interessante a gente dialogar com o Althusser, até por causa de algumas polêmicas envolvendo a escola. Polêmica é diferente de discussão. Na polêmica, muitas vezes um dos lados quer simplesmente subjugar o outro. Diferente de uma discussão em que a gente pode chegar a uma síntese. Não é obrigado, mas a gente pode chegar a uma síntese, né? E aí nessas polêmicas, então, tem se falado da escola como doutrinadora, da escola como ideológica, que existem professores doutrinadores, que impõem sua ideologia ao alunado. Isso existe mesmo? Se existe, como que será que é? É exagero, não é? O que acontece? E aí é que tá, né? Então, tem essa polêmica toda, de um lado aí, principalmente, afirmações de que as instituições de ensino estejam tomadas por doutrinadores da esquerda, ainda que muitas vezes quem fala isso não tem uma ideia muito nítida do que seja esquerda e direita, mas, enfim, fala-se isso, de doutrinação marxista, de coisa assim. E é muito curioso porque está sendo muito curioso acompanhar essa polêmica esses últimos anos, porque quem pesquisa educação sempre soube que a instituição de ensino é ideológica por excelência, por definição. A questão é que essa polêmica traz esse problema da instituição como ideológica de uma forma enviesada, de uma forma simplista, muito simplista e distorcida. A realidade é que não, a maioria dos professores não são marxistas. Eu posso falar com toda a tranquilidade do mundo, seja no ensino básico, seja no ensino superior. Mas sim, a escola, ela é uma máquina de transmitir e perpetuar a ideologia. Isso aí é tranquilo nos estudos sobre instituições escolares. Isso daí é consenso. Isso aí é consenso. Aí, então, vai ter diferentes perspectivas. Eu citei a Foucaultiana. O Foucault não trabalha com a ideia de ideologia, ele trabalha com o conceito de disciplina, mas está próximo aí, né? Sabemos, então, que a escola é, sim, ideológica. Daí o Foucault vai falar isso na perspectiva da disciplina.
desse adestramento ou docilização dos corpos, dois termos que ele gosta de usar. A gente tem um outro cara da sociologia, que a psicologia devia estudar mais, que é o Pierre Bourdieu, vai falar das escolas como instituições de reprodução do sistema social, é um pouquinho próximo do que o Althusser fala. E a gente tem aí, no Brasil, a gente tem o Paulo Freire, que a gente vai ver no próximo texto, ele fala também disso, aí uma outra perspectiva, mais existencialista. E o Althusser, então, ele levanta esse questionamento a partir da constatação de que muda-se a configuração das sociedades capitalistas, mas o modelo de escola se mantém com poucas variações. Assim, com poucas variações mesmo, tá? Então, para pegar o recorte histórico da minha vida apenas, né? Evidentemente, a vida de um indivíduo não serve aí para fazer um recorte histórico, mas só a título de exemplo. Vou pegar de qualquer um que está ouvindo aqui agora. Eu tenho 38 anos. Entrei na escola no antigo pré-escolar em 1988. E em 1989 para a primeira série. Ok. O básico da estrutura de ensino é o mesmo. É o mesmo. O grupo de alunos assistindo ao professor que usa uma lousa. E aí, se a gente pegar, então, sei lá, pegar a minha mãe, nascida em 1948. Então, aí, ela entrou para a escola provavelmente em 54, 53, 54. O sistema vai ser o mesmo. Mesma estrutura. Currículo diferente, vai ter algumas mudanças na estrutura da seriação, né? Então, se eu não me engano, minha mãe pegou a época do clássico, científico, né? Mas o funcionamento básico é o mesmo. Podemos voltar mais atrás. Então, meus avós da parte de pai, eles eram diretores de escola. Então, eles devem ter trabalhado aí, eles devem ter atuado aí nos anos 40, começado nos anos 40 a atuar, 50 no máximo. Mesma estrutura. Acontece que a escola ela tem um papel muito importante, segundo o Althusser, de reprodução das relações no capitalismo. Mais especificamente, fica feia essa frase, quando essa rima feia, horrorosa, mas é a reprodução das relações de produção na sociedade capitalista. O que são as relações de produção? Basicamente, a ideia de que uma maioria se submete ao trabalho assalariado, desgastante, com a rotina, com condições muitas vezes né, insalubres, penosas. Uma grande maioria se submete ao trabalho assalariado para a acumulação de riqueza de uma muito pequena parcela da sociedade. E aí, assim, como que a gente aceita isso e considera isso normal, considera isso natural? Muita gente pensou sobre isso. Como que a gente saiu, com todo o problema que tinha, como a gente saiu do modelo de trabalho medieval, em que, apesar do regime de servidão, a forma de se relacionar com o trabalho e com o tempo era completamente diferente, e aí a gente entrou para essa forma de trabalho fabril, em que a gente aceita ficar 8 horas por dia no mesmo ambiente, com atividade repetitiva, etc. Quando eu falo modelo de trabalho fabril, não é só quem está lá no chão de fábrica apertando o botão, não, viu? Trabalho fabril é escritório, é trabalho fabril, 8 horas de trabalho repetitivo.
profissões chamadas liberais que têm um pouquinho mais de autonomia, né? As profissões liberais são como a psicologia. Tem um pouquinho mais de autonomia sobre o próprio tempo, sobre a própria organização, mas é trabalho explorado também. Porque ganha um pouquinho mais que não é trabalho explorado também. Então, para que a gente tenha a grande maioria da sociedade aceitando isso, submetendo a isso, jogando esse jogo, passando a maior parte da sua vida fazendo isso e acreditando que é assim mesmo, não tem jeito, ou aceita de forma fatalista, né? Ah, vou fazer o quê, né? Tenho que sobreviver, pagar minhas contas, sustentar meus filhos. Ou aceita de forma fatalista, ou até mesmo ama e defende com todas as forças esse sistema. Não, tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Tem gente que tem mais é porque é feito por merecer. Bem, então, a sociedade capitalista precisa, então, de algo que garanta a reprodução dessas relações de produção. Que faça essas relações de produção continuarem existindo, continuarem sendo justificadas e até mesmo benquistas por alguma parte de nós. E aí, assim, isso diz respeito à necessidade de manutenção, de se manter funcionando a ideologia. Lá no Marx e Engels, a ideologia ela é uma produção cultural, mais, só que cultural aqui no sentido de visão de mundo mesmo, aquilo que faz a gente, de como a gente pensa o mundo, a produção cultural da classe dominante para disfarçar a realidade, para jogar um véu sobre a realidade. Essa é a concepção clássica de ideologia. Quando alguém falar de ideologia, é preciso considerar que temos várias concepções de ideologia. A mais tradicional é essa do Marx, do Engels também. A gente costuma falar que é só do Marx, mas é do Engels também. De um véu que mascara a realidade. Essa é a forma mais simples de definir. Um véu que mascara a realidade, principalmente no que diz respeito justamente às relações de produção. Fingir que elas não existem. Ou justificar a sua existência, dizendo que elas são naturais, porque é da natureza do ser humano, dizendo que é bom para a sociedade que seja assim, ou dizendo simplesmente que não tem jeito, que não tem outro jeito, que é assim mesmo e ponto final e vamos aceitar e ficar quieto. Acontece que o processo aí de estabelecimento, de solidificação do capitalismo, do poder da classe que se chama historicamente de burguesia, substituíram, então, a formação ideológica, a formação da consciência, da visão de mundo, substituíram a igreja. Né? A igreja tinha o grande poder na Idade Média, e para o Alto C colocaram principalmente a escola. A escola é o grande aparelho de ideologia da sociedade capitalista. Além, porque veja, o que eu disse a respeito das formações políticas dos estados. Temos várias e a escola é o mesmo modelo. As religiões predominantes nos diversos estados capitalistas, né? Então, no Brasil predomina o cristianismo, uma boa parte é católica, uma parte significativa é evangélica. Nos Estados Unidos já a maior parte é evangélica. No Japão temos outras crenças e assim por diante. Temos países em que predomina o agnosticismo, temos países muçulmanos e assim por diante. Então, temos essas diferenças religiosas. O modelo de escola é muito semelhante. Aparelho de idealização capitalista, diríamos aparelho ideológico de Estado. Esse é o termo que a Althusser usa. Né? Isso, aparelho ideológico de Estado. Por quê? A escola é onde passamos 12 anos da nossa vida, pelo menos. É onde ficamos 5, 6 horas por dia ao longo de 12 anos.
E é ela que tem em comum, mesmo que a nossa formação familiar tenha essas diferenças, como de crença, diferença de opinião política, a diferença financeira, a diferença de classe social, não é? Com todas essas diferenças que a gente pode ter, o que tem em comum é a escola. E a escola tem um importante papel de reprodução das relações de produção na sociedade capitalista. Por que chama aparelho ideológico de Estado? Porque o Estado, ele tem a função de proteger, de manter em pé, de manter funcionando a sociedade capitalista. Eu sei que às vezes a gente vê assim, e honestamente não é com boas intenções, não. Eu sei que a gente vê às vezes pessoas falarem assim, mas capitalismo mesmo, não existe Estado, abre mão do Estado. Falam da diminuição do papel do Estado no capitalismo apenas quando a discussão é sobre direitos sociais. Apenas quando a discussão é sobre o Estado assegurar políticas públicas. Quando a discussão é o Estado salvaguardar os bancos, aí essa discussão de Estado mínimo, ó, deixa de existir. Quando é para proteger o mercado de um país, ó, aí ninguém fala mais em Estado mínimo. Quando é para diminuir direito trabalhista, então, que Estado mínimo o quê? Agora, quando é para falar de direitos sociais, aí sim, Estado mínimo, vamos enxugar o Estado, vamos diminuir o Estado. É uma baita de uma ilusão achar que, na verdade, o capitalismo quer abrir mão do Estado. Não quer. Ele sempre precisou e vai continuar precisando do Estado para salvaguardar seus interesses, para salvaguardar sua estrutura, para manutenção de sua dinâmica. E a escola, ela é, por excelência, então, um aparelho. O que isso quer dizer? Uma máquina que mantém funcionando e reproduzindo a ideologia da sociedade capitalista, e ela é de Estado porque, por excelência, é o Estado quem dá as diretrizes e garante o funcionamento desse aparelho. Mas e as escolas particulares? E o ensino privado? O ensino privado tem um alcance muito pequeno. O ensino privado ele é acessível aí das classes médias para cima. Tem que ser o ensino gratuito para fazer isso, que a grande maioria das pessoas passam pelo ensino público gratuito. A escola, então, é esse espaço onde a gente vai passar uma parte significativa da nossa vida, recebendo a formação em habilidades mínimas. O Alto C usa um termo que na França é um termo mais fácil de se compreender, porque é um termo do dia a dia, que é o saber fazer. Esse saber fazer, ele diz respeito na cultura francesa a um conjunto de habilidades mínimas que se espera que se aprenda na escola. Como que isso se traduz aqui para nós no Brasil? É o aprendizado do português e matemática, sabe? É aquele mínimo que se espera da escola. Então, aprender a ler e escrever, aprender contas básicas, uma interpretação mínima de texto, é mínima, que é o indispensável para qualquer atividade profissional que exerça, qualquer mesmo, até as menos qualificadas que a gente possa pensar, né? Qualquer atividade a pessoa vai ter que saber, sei lá, contar dinheiro, assinar o nome, ler uma identificação de ônibus, uma placa de trânsito, né? Então é aquele mínimo. Então, na França eles falam do saber fazer, savoir-faire. A gente não tem uma expressão específica para isso, né? E a escola, então,
vai garantir esse lado ideológico de nós não só considerarmos importante esse modo de funcionamento, essas relações de trabalho, mas considerá-las indispensáveis e vai garantir essas habilidades, esses conhecimentos mínimos. E aí, assim, né, o Althusser ele não teve oportunidade de aprofundar a tese dele, mas tem umas indicações bem interessantes, que outros autores aí depois exploraram bem o Bourdieu dele. Como que o percurso escolar ele é determinante para a posição social que a pessoa vai assumir e o ponto mais ou menos em que a pessoa sai desse percurso escolar ou desiste é determinante também. Então ele fala ali o domínio mínimo desse saber fazer, desses conhecimentos aí de ler, escrever e fazer conta, já é o suficiente então para os trabalhos menos qualificados. E aí ele fala que uma parte significativa vai sair da escola aos 16 anos. Fazendo nossas adaptações aí, a gente diria, na verdade, que é terminar o fundamental. Então, sair da escola aos 14, mais ou menos. E aí, então, com o nível fundamental, consegue-se aí trabalho de baixa qualificação. O que a gente quer dizer trabalho de baixa qualificação, tá, gente? Trabalho de baixa qualificação quer dizer aquele que exige pouca formação para ser exercido. É isso que quer dizer. Não é trabalho de baixa qualidade, por favor. Trabalho de baixa qualificação. Então, para a pessoa distribuir panfleto, ela precisa, basicamente, saber ler, né? Ter condições mínimas de saúde. Então, é um exemplo de trabalho de baixa qualificação. A escola, ela, inclusive, pode ter o seu percurso dividido dessa forma. Mas aí, assim, vamos pensar também, então, o ensino. Porque aí tem o Althusser está falando do modelo de ensino francês, tem umas diferenças importantes, assim, com relação ao percurso que se faz lá, mas traduzindo para a nossa realidade então, ir até o fim do fundamental, trabalho de baixa qualificação. Terminar o ensino médio, aí é o trabalhador médio, que pode inclusive ser o chamado pequeno burguês. Vai ter aí, então, a sua atividade comercial, pode ser um funcionário razoavelmente qualificado, pode até mesmo exercer algumas funções no funcionalismo público. E aí tem a formação superior, que vai formar, tentando lembrar a expressão que ele usa, que eu acho ótima, que vai formar o intelectual mal pago, que ele fala, que vai formar, então, aqueles que são diretamente responsáveis pela reprodução ideológica, por manter a ideologia funcionando, por manter a ideologia em pé. Vão ser aí a elite, vão formar aí a casta dos intelectuais por terem a formação superior. A genialidade da descrição do Althusser é justamente a sua simplicidade. Essa descrição ele faz em um parágrafo de umas 10 linhas. E é que tá, muitas vezes os melhores conceitos são os mais simples, porque pelo tamanho da síntese que consegue fazer, né? Porque descreve o percurso escolar de uma maneira que a gente compreende a reprodução das classes sociais. E aí, se a gente pegar os dados, né, os estudos demográficos fazem a relação escolarização e renda, é uma doideira de ver como essa relação acontece. É uma doideira. A gente vê como realmente é isso mesmo. Formação fundamental, né, ensino fundamental, termina no 9º ano, antiga 8ª série, trabalho de baixa qualificação, a renda aí familiar em torno de um salário mínimo, familiar, né? Salário mínimo, dois, e muito, assim, nossa, não, estourando. Formação média, ensino médio, antigo colegial,
Então aí já temos aí uma renda familiar de um salário mínimo e meio para 3 tá no topo dessa faixa aí. Formação, ensino superior, aí a gente já vai para outras faixas de renda. É muito nítido isso, é muito nítido, sabe? Ah, mas eu conheço a pessoa que tem ensino superior e é uma coitada, é uma falida, tem um tostão no bolso, não consegue emprego. Entenda que são exceções que simplesmente fazem parte do jogo da regra, porque é uma coisa demográfica, é fato social. Maior a sua formação, mais chances de conseguir empregos melhores, mais qualificados. Mais qualificado, nesse sentido de mais exigente em termos de formação intelectual, técnica, etc. Emprego melhor qualificado, emprego com uma renda um pouquinho melhor. Pouquinho, pouquinho, né? Porque a distância entre quem ganha um salário mínimo e 4 pode parecer grande, mas é menor do que a de quem ganha 4 para com quem ganha 400 salários mínimos por mês. Quem ganha 4 está mais próximo de quem ganha 1 do que de quem ganha 400. Mas quem ganha 4, que é a classe média, geralmente está convencidíssimo de que é rico e de que é superior às outras pessoas por ganhar 4 salário mínimo. Ai, que ilusão. 4 salário mínimo é 4.000 reais, gente. Grande ilusão. Então, assim, a própria estrutura escolar, ela é responsável pela manutenção do sistema de trabalho de classes no qual a gente vive. E aí, assim, mas isso se deve ao fato de que vai ficando cada vez mais exigente em termos intelectuais? É uma hipótese tentadora, mas não, é muito simples, é muito simples. Terminou o fundamental, a própria legislação é estruturada para permitir que, ao terminar o fundamental, você possa conseguir um emprego de baixa qualificação ou um trabalho como aprendiz. E aí, uma família pobre, uma família de, de situação econômica precária, vai querer que uma força de trabalho, que uma renda em potencial permaneça inativa por mais 3 anos? Ou vai preferir que já ajuda a botar arroz e feijão na mesa? Então, terminou o fundamental, vai trabalhar. Terminou o fundamental, vai trabalhar. E aí, no caso, assim, a legislação no Brasil obriga agora até o ensino médio. Ok? Mas vai estudar à noite, então. E aí a gente sabe de como dificulta a inserção e o manter-se e o interessar-se pelo ensino trabalhando o dia inteiro e estudando à noite. Então, assim, é um gargalo socioeconômico que ele é estrutural. E aí vem a questão importante, o Alto C fala de passagem, é porque é um conceito marxista clássico bem conhecido de infraestrutura e superestrutura. A superestrutura é a ideologia, é aquilo que justifica o funcionamento da infraestrutura. Mas é a infraestrutura que, numa relação dialética, produz a ideologia, produz a superestrutura. Quando a gente enxerga isso de forma dialética, não de forma rígida, separadinha, a gente vê a inter-relação entre as coisas e a gente observa como que aquilo que parece da ordem de questões individuais, de escolhas individuais, do pensamento, das opiniões, das escolhas, né? Na verdade, vem do funcionamento estrutural mesmo da sociedade. E aí, então, aquele que é muito comum, vocês podem observar até pessoas que você conheça, a opção pelo trabalho logo que termina o fundamental faz com que
Ok, a pessoa tem uma renda mais cedo, mas é muito difícil depois ela sair daquele nível de trabalho, daquela classe social, mesmo que termine o ensino médio. As dificuldades para sair disso são muito grandes, porque vocês sabem como o trabalho absorve a gente. E assim, e assim por diante, esse mesmo raciocínio se aplica, então, aos outros níveis de formação. Se não bastasse isso, aí tem uma coisa genial, na minha opinião, que é o que você fala, isso para encerrar, que é assim, ele diz respeito a como a escola nos forma para termos, como eu vou dizer assim, uma posição com relação à manutenção da ideologia. E aí não mais é como no que diz respeito às relações de produção. Então ele fala, estou lendo o texto, tá? Da página 65. Cada massa que fica pelo caminho está praticamente recheada da ideologia que convém ao papel que ela deve desempenhar na sociedade de classe. Então ele está falando assim de como a gente sai da escola com alguns papéis aí, né? Então a maioria vai sair com o papel de explorado. Consciência profissional, moral, cívica, nacional, papel de explorado. A maioria que participa mais ou menos silenciosamente da sala de aula, que obedece mais ou menos, que vai levando a escola mais ou menos, não é? Então, não é brilhante, mas também não é terrível na sala de aula, participa mais ou menos, aceita as coisas mais ou menos do jeito que estão. É o papel de explorado, é a grande maioria de nós. Papel de agente da exploração, saber mandar e falar aos operários, lidar com as relações humanas. Aí são os mais bem relacionados, são os mais bem articulados, são aquelas lideranças que surgem em sala de aula de alguma forma. Papel de agente da exploração, saber mandar e falar aos operários. Certo. De agentes da repressão, saber mandar e ser obedecido sem discussão, ou saber manejar a demagogia da retórica dos dirigentes políticos. Aí, quem que entra aí? Quem que na formação escolar vai entrar como papel de agente da repressão? Que é o durão, que vai ser polícia, que vai ser chefe, que vai ser político também, como falou aqui. É o valentão. É o briguento. É o metido a valentão da sala. Esse vai ter esse papel de ser agente da repressão, ou seja, compor o aparelho repressor de Estado, que é o primo do aparelho ideológico de Estado. Por quê? Porque é truculento, porque é durão. Ou profissionais da ideologia, que saibam tratar as consciências com respeito, isto é, com o desprezo, a chantagem, a demagogia que convém. Acomodados às sutilezas da moral, da virtude, da transcendência, da nação, do papel da França, do papel do país no mundo, etc. Aí os profissionais da ideologia, todos aqueles, então, trabalham pela produção intelectual que justifica a ideologia e que justifica o funcionamento da sociedade tal como ela é. E aí entram todas as profissões de um pouco mais exigentes em termos de nível intelectual. Não sei, me ocorre agora jornalistas, mas nós professores também. Jornalistas, professores e assim por diante. Tudo isso é importante, é uma das discussões possíveis a respeito da estrutura e da função da escola na sociedade. A gente perdeu um pouco uma visão ingênua da escola. A gente tem que abandonar essa visão ingênua da escola se a gente quiser trabalhar com ela. Contraponto, indispensável. Acontece que existe uma contradição aí nessa estrutura. Todo pensamento marxista trabalha com as contradições. Daí a gente pensa assim, mas olha, se a escola ela serve apenas a isso, né, a manutenção de uma relação de dominação, de exploração, então vamos acabar com isso, vamos tacar fogo, derruba. We don't need no education. Aí a gente tem uma contradição aí dentro. Como tudo tem contradições. Acontece que a escola, ao fornecer
formação intelectual para todo mundo mesmo, gratuita, ampla, universal, mesmo que uma formação intelectual mínima, ler, escrever, fazer conta, ao fazer isso, a escola também está oferecendo condições para que nós, pessoas, trabalhadores comuns, possamos ir além. Porque ao dar condições de ler, de fazer conta, que é o mínimo, a gente passa a ter condições de procurar saber mais, de procurar conhecer mais a nossa vida, conhecer melhor a nossa sociedade e, quiçá, questioná-la. Entendeu? Então, essa contradição é importantíssima para a gente pensar a escola. Importantíssima. A gente pode, então, percorrer o chamado percurso escolar e, ao final, isso ser libertador por causa dessas contradições da escola. A escola, ao fornecer formação para a gente, está tentando fazer a gente se encaixar no sistema, mas, ao mesmo tempo, está dando condições para questioná-lo. E essa é uma contradição insolúvel da escola. Insolúvel da escola. Né? Então, a gente vê essas brigas assim para tirar, para arrancar da escola disciplinas que permitem maior formação crítica, como as disciplinas das humanidades. Mas é uma contradição insolúvel, porque vai ter que ensinar o mínimo. Vai ter que ensinar o mínimo para a pessoa ser socialmente produtiva, se encaixar minimamente no sistema. E aí, nessa contradição, que a gente pode encontrar terreno fértil para um trabalho na escola que não seja meramente de reprodução, de dominação, de submissão ao sistema social. É com essa contradição que a gente trabalha, nessa contradição que a gente pode encontrar a possibilidade da escola ser um lugar de formação, aí sim aquele ideal bonito da escola, de formação integral do ser humano, de formação cidadã, de formação consciente, de formação ética e assim por diante.